Olá, meu nome é Renato e hoje eu estou aqui para conversar com os nossos irmãos da Sociedade Espírita Reencontro. Muito feliz por essa oportunidade e o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto muito atual, muito recente, que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Antes, porém, nós vamos fazer a nossa oração de abertura. Então, querido e amado Pai, nosso Criador deste universo maravilhoso, que nos proporciona estarmos aqui, aprendendo, vivenciando essa experiência incrível de podermos aprender, ensinar, passarmos por essas situações todas que só nos levam ao crescimento. Ao nosso querido e amado Mestre Jesus, aquele que veio, passou pelas mesmas situações que nós passamos, encarnou, teve as mesmas dores, os mesmos sentimentos, para que pudesse passar para todos nós todo esse ensinamento que hoje nós estamos aqui, exatamente estudando. Aos nossos mentores da nossa casa, das nossas palestras, do nosso palestrante, todos aqueles irmãos, aqueles anjos da guarda, que nos acompanham, que nos ajudam, que nos protegem, nós temos somente a agradecer. Então, imensamente grato e feliz por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Nós damos por iniciado o nosso trabalho de palestra de hoje. Que assim seja. Bom, meus queridos, eu falei que nós íamos falar hoje um assunto, conversar, né? Como sempre, um assunto bastante atual, né? Nós estamos vivenciando. E o assunto vai ser o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. É bem atual, podem ter certeza. Então, a parábola dos trabalhadores da última hora é mais ou menos assim. O reino do céu é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, a primeira hora, convencionou com os trabalhadores que pagaria 1 denário para cada dia, para o dia de trabalho. E mandou para a vinha. Depois saiu novamente, a terceira hora, e novamente conversou com os trabalhadores e acertou um trabalho, que pagaria o que era justo, né? E eles foram. A sexta hora saiu novamente encontrou trabalhadores, e assim foi a 9ª hora. E já na 11ª hora do dia, também saiu e encontrou trabalhadores parados. E perguntou a eles, por que estão parados aqui e não estão trabalhando? E eles responderam, nós estamos aqui, mas ninguém nos assalariou. Não conseguimos trabalho, mas estamos aqui prontos para trabalhar. Então, esse senhor disse, podem ir à minha vinha e trabalhar. E eles foram. No fim do dia, na 12ª hora, esse senhor chamou o seu responsável pelos seus negócios e mandou que os pagassem, os trabalhadores, começando pelos os que chegaram por último. Esses foram lá e receberam 1 denário e foram embora. Os primeiros, vendo aquilo, imaginaram assim, bom, se eles que chegaram por último receberam 1 denário, nós também vamos receber mais. Nós trabalhamos o dia todo. Chegando ali, eles receberam 1 denário e ficaram revoltados com isso. Se acharam injustiçados. Mas como? Nós trabalhamos o dia inteiro, vamos receber a mesma coisa que esses chegaram por último? E o senhor respondeu, não lhe devo nada. Eu paguei aquilo que nós combinamos. Se eu pude
pagar para os outros também aquele mesmo valor, é porque eu sou bom e eu tenho direito de fazer o que quiser com o meu dinheiro. Vou embora porque o que nós combinamos foi pago. E assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola é baseada numa situação comum e preocupante em todas as épocas, que é o fantasma da falta de trabalho. Alguns eruditos consideram que existiam textos rabínicos semelhantes na época. Os trabalhadores diaristas ficavam aguardando que alguém os contratasse nas praças. Ainda é assim em muitos lugares onde predomina a agricultura. Os que se queixam pensam num sistema de estrita justiça, que é rompido pela bondade que não prejudica ninguém. De qualquer maneira, a exemplo dos trabalhadores da primeira hora, que reclamaram, nós também temos dificuldade de entender o posicionamento do chefe de família. Assim surgem interpretações que buscam sentido na justiça e no mérito, né? O trabalhador da última hora trabalhou menos, no entanto, foi mais eficiente, e por essa razão teria recebido o mesmo dos que vinham trabalhando desde cedo. Assim, acima de qualquer interpretação, devemos buscar a essência da mensagem. Deus é bom e misericordioso. É certo que transitamos com mais desenvoltura e entendemos melhor os aspectos da justiça, e por essa razão temos dificuldade de entender a misericórdia do Pai. Os ensinamentos de Jesus sobre esse tema são, geralmente, os que temos maiores obstáculos para entender e praticar. De fato, gostamos muito da misericórdia para nós, deixando a justiça para o nosso próximo. Então veja que interessante, né? Nós estamos sempre observando essa questão da justiça, né? Porque nós temos ainda em nós aquela visão, né, do Deus da justiça, aquela visão mais antiga, o Deus do Velho Testamento, o Deus de Moisés, que era aquele Deus que castigava, aquele Deus que cobrava, que fiscalizava, né? Castigava, né? E Jesus veio nos mostrar um outro lado, exatamente explicando que também existe a justiça e existe a misericórdia, né? Então, assim, muitas vezes nós interpretamos a parábola supondo que o trabalhador da última hora foi tão eficiente quanto os primeiros, embora tenha trabalhado apenas uma hora. Sabemos que devemos obrar com qualidade e eficiência, mas essa visão se baseia na justiça e não na misericórdia. Essa é a questão. Como já destacamos, a lente da misericórdia foi enfatizada por Jesus, embora não fosse nova, pois toda transformação no pensamento humano, em especial no religioso, é sempre precedida por vários missionários que eles preparam no terreno. Então, ao longo, os profetas, né, tantos quantos trouxeram ao longo da nossa existência, da vida no nosso planeta, essa questão da justiça e da misericórdia. Ora, sendo a lei de Deus de justiça, mas também de misericórdia, e considerando que somos seus instrumentos, concluímos que, quando ignorantes, normalmente somos instrumentos da justiça. Quando evoluímos, somos instrumentos da misericórdia. Então veja que interessante, né? Então, à medida que nós a gente tem dentro de nós, no nosso conhecimento, nosso aprendizado, toda essa história da justiça, né? A gente quer justiça, temos fome de justiça. Mas, à medida que a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai observando a existência do nosso planeta, todas essas experiências que nós passamos, né? Nós começamos a conhecer a misericórdia e começamos a perceber que ela é tão importante quanto a justiça. Nos dias de hoje, né, que nós estamos vivendo, por isso que eu falei que era um assunto que tem tudo a ver com a nossa experiência, que a gente está vivendo hoje com a pandemia, né?
Quantos trabalhos foram perdidos, né? Quantas pessoas ficaram sem trabalho, né? Quantas pessoas hoje estão passando por dificuldades, os negócios fecharam, né? E nós estamos aí tentando melhorar, tentando voltar, tentando encontrar soluções. E nós temos feito isso. Nós temos conseguido, né? Através do nosso trabalho, né? Conseguimos cestas básicas, nós conseguimos ajudar alguém de alguma forma, né? Nós mantivemos, né, os nossos atendimentos online, nós continuamos fazendo palestras online, e nós continuamos o nosso trabalho dentro das possibilidades. Então eu vejo que nos dias de hoje, essa tecnologia que muitas vezes nós criticamos, né, que nos alienia, nos deixa fora, afastado das pessoas, né? O pessoal fica ali no celular o dia inteiro, olhando, mas ao mesmo tempo essa mesma tecnologia nos permitiu que nós continuássemos unidos, juntos. E isso nos remete a dois aspectos importantes que a nossa doutrina ensina, e que Jesus trouxe, e que nós recebemos através do Livro dos Espíritos, né? Naquela parte que fala das leis naturais, as leis divinas. E nós temos duas leis que têm a ver com esse assunto, e eu gostaria de comentar aqui com vocês um pouquinho. A lei de sociedade e a lei do trabalho. A necessidade da vida social. A vida vem de Deus e pertence a Deus, pois a vida é a presença de Deus em toda parte. Deus criou a vida de tal forma que tudo nela caminhará dentro da lei de evolução. A lei de evolução estabelece que a vida social é necessária porque o homem tem que progredir. Isolado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. Isso significa que nós não somos completos, nós não estamos totalmente prontos. Nós estamos evoluindo. E para que haja realmente essa evolução, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos desse contato social. E essa pandemia nos isolou. Fez exatamente o contrário. Por isso que é tão importante, né, a gente perceber, dentro do possível, tentar conviver, ou através, não podendo pessoalmente, através da internet, através de um telefonema, né, através de uma palestra, usar essa tecnologia que hoje temos disponível para poder manter o nosso relacionamento, o nosso envolvimento. Porque isso nos leva a uma situação bem complicada se nós ficarmos muito tempo sozinhos. O homem isolado não progride, ele fica trancado. E hoje nós estamos vivendo aí o Setembro Amarelo, né? Então, quantas pessoas, né, sozinhas, muitas vezes, sem ter um norte, sem ter uma esperança, acabam pensando bobagem, né? Acabam muitas vezes se entregando às dificuldades, perdendo a esperança. E isso é uma coisa que nós podemos fazer, olhando, percebendo a nossa convivência, no nosso dia a dia, naquela pessoa que está do nosso lado. Muitas vezes, né, a pessoa diz e a gente não presta atenção. Nós estamos tão preocupados com a nossa própria vida, né? E às vezes esquecemos que nós vivemos em sociedade. Nós precisamos daquele que está do nosso lado, que está ali adiante, na casa seguinte, ou na nossa rua, né, no nosso trabalho. E essa pessoa está precisando de nós. Às vezes uma palavra, um olhar, sei lá, um abraço. Abraço não pode, né? Mas um abraço virtual pode. Pode sim. Então essa sensibilidade, né, que é colocada na lei da sociedade, né? A vida social é natural, faz parte do crescimento do humano. E a lei do trabalho da mesma forma. O trabalho
É uma lei da natureza, mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida, por meio das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive, desde as imperiosas necessidades de comer e beber, defender-se dos excessos climatérios, até os processos de garantia e preservação da espécie. Pela reprodução, o homem vê-se coagido à obediência à lei do trabalho. Então nós precisamos crescer, nós precisamos produzir para poder sobreviver nesse planeta. Nós temos uma questão também material. E nós temos que aprender o equilíbrio material com o espiritual. Nós precisamos de bens materiais. Nesta pandemia, nós nos deparamos com tudo isso. Nós tínhamos problemas para ir no supermercado, não podia sair, não podia ter contato, mas tinha que comer. A moça do supermercado lá, a caixa, teve que trabalhar todos os dias. O motorista de ônibus também teve que trabalhar. Senão a gente não podia andar. O policial também teve que trabalhar. E assim por diante. Muitas profissões não pararam. Porque é impossível tudo parar. Tudo parar não dá certo. Nós temos que ter esse cuidado com isso. Nós espíritas sabemos a importância do trabalho, a importância da convivência social, a importância da justiça e da misericórdia. Então, misericórdia é essa empatia. Nós sabemos da dificuldade que todos nós passamos. E estamos preocupados com isso. E estamos tentando fazer a nossa parte. Existe trabalho na vinha do Senhor. Trabalho para todo mundo. Basta nós querermos trabalhar. O salário é o mesmo, porque Deus é justo e Deus é misericordioso. Porque não importa em que momento a gente decida trabalhar, nós vamos ser bem recebidos na vinha. Vamos ter a oportunidade de trabalho e vamos receber o que é justo. Por isso, sempre é momento de nós refletirmos sobre a situação que nós estamos vivendo e podermos tentar, através do nosso trabalho, seja que trabalho for, se nós estamos trabalhando lá num local onde atenda pessoas, fazer o melhor possível, atender da melhor maneira possível. Se nós estamos no centro espírita, fazer o melhor possível. Agora as casas estão reabrindo. Eu já fiz uma palestra presencial sábado passado. Então é necessário que a porta, que tenha alguém na recepção, é necessário que a casa esteja limpa, é necessário que alguém que receba os donativos das cestas básicas, né, que façam o trabalho, a separação das doações, tudo isso é trabalho. E cada um faz a sua parte. Ir lá, ouvir, também é um trabalho. Que é um trabalho para o seu próprio crescimento e também é uma caridade de poder dar a chance que alguém faça o trabalho de falar, de palestrar. Porque para que a gente possa falar, alguém tem que escutar. E essa forma de escutar, né, participando, indo lá, é o que movimenta todo o nosso processo de aprendizado, de crescimento, através da nossa humildade, da nossa vontade de participar, da nossa vontade de fazer o bem. Então hoje nós estamos vivendo essa situação. Muita dificuldade, muitos problemas, mas nós estamos vencendo. Nós vamos conseguir vencer. Porque nós já entendemos que fizemos parte de um processo e esse sistema todo é o que nos faz crescer. É a dificuldade que nos faz crescer. E nós temos que saber enfrentar isso. Cada vez mais nós podemos ter força
de enfrentarmos as dificuldades e darmos a mão uns aos outros, ouvindo, tratando com consideração e respeito, evitando, né, muitas vezes uma agressão, uma palavra mal colocada, que é uma coisa muito comum hoje. As pessoas estão muitas vezes nervosas, preocupadas, a ansiedade está aí, né, as pessoas estão cada vez mais introspectivas, né, e nós temos que puxar eles para nós, trazer para nós. Não pode ir na casa presencial, assista uma palestra online, assista uma palestra virtual, leia um livro, né? Então nós temos todo um arsenal de trabalho à nossa disposição para podermos passar por essa dificuldade. Então assim são os trabalhadores da última hora. Somos nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos sendo chamados à vinha do Senhor. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Eu não pude antes, eu nunca dei bola para isso, nunca. Começa a partir de hoje. Deus não está cobrando. Deus está sempre aberto a nos dar a oportunidade. Todos têm a oportunidade, inclusive os que erram, inclusive os que pecam. Deus possibilita a todos o crescimento e a evolução. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Nós estamos vivendo uma época de grandes oportunidades. E às vezes a pessoa não está se dando conta disso. Uma grande oportunidade de podermos fazer a diferença na vida dos outros, a diferença na nossa vida, no nosso mundo, no nosso planeta, né? Enfrentando tudo isso da melhor maneira possível, fazendo a nossa parte, nos mantendo unidos e fortes, para podermos passar por essa dificuldade sempre, cada vez mais, unidos, com esperança e com fé. A nossa doutrina nos possibilita isso. Nós somos privilegiados. E vamos saber aproveitar, estudando, lendo, né, para podermos cada vez mais enriquecer o nosso interior e usarmos esse conhecimento todo como instrumento de trabalho, fazendo bem e ajudando as pessoas, principalmente o nosso próximo, aquele que está ao lado de nós, na nossa casa, na nossa família, porque é ali que começa tudo. Todo esse sistema foi criado a partir da família. Todos nós estamos na família certa, na hora certa, no momento certo. Todos nós estamos aqui, hoje, vivendo na época certa. Então isso nós temos que observar. Aproveitar o máximo possível esta oportunidade. Então essa é essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês hoje, tá? De nós podermos transformar o limão em limonada, né? E para aproveitar essa oportunidade para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Eu acho que é uma oportunidade única, né, nesse que estamos vivendo, e temos que transformar esse lado. Perdemos, né? Perdemos pessoas queridas, perdemos muitas coisas, perdemos o nosso emprego, perdemos saúde, mas continuamos crescendo. Nós sabemos que a morte tem continuidade, que o espírito continua, e nós temos que preparar cada vez mais um mundo melhor para que essas pessoas que partiram antes de nós possam retornar e dar seguimento à sua evolução num mundo melhor. Essa é a única coisa que a gente pode realmente tirar bom proveito do que está acontecendo. Nós que continuamos aqui, fazermos um mundo melhor. Porque nós voltaremos também, com certeza. Então, meus queridos amigos, eu agradeço muito, mais uma vez, essa oportunidade, e gostaria de fazer aqui uma oraçãozinha de encerramento. Então, querido e amado Pai, Mestre Jesus, agradecemos muito essa oportunidade de podermos estar aqui novamente,
nos encontrando com nossos irmãos, trocando essa ideia, conversando sobre a nossa realidade, porque é isso que nós precisamos, encontrar ferramentas e instrumentos para seguirmos em frente, para que tenhamos fortalecimento da nossa fé, que consigamos transmitir aos nossos irmãos essa fé, essa força que nós buscamos na nossa doutrina, e que essa energia toda possa ser transmitida àqueles irmãos que estão sofrendo, que estão nesse momento passando por dificuldades, inseguros muitas vezes, desesperançosos, mas que todos eles percebam que existe sim sempre uma continuidade, que tudo tem saída, tudo tem resposta, e que o nosso mundo é perfeito porque Deus é perfeito. E Deus não criaria um sistema que fosse injusto. Então que nós acreditemos em tudo isso e possamos cada vez mais desenvolver nosso trabalho na doutrina espírita e o trabalho individual em cada um de nós. Então, meus queridos, muito obrigado pela oportunidade e que nós tenhamos cada vez mais fé e esperança num mundo melhor. Que assim seja.